Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos para esse encontro do Repensar Energia. Depois de a gente ter realizado diversos trabalhos junto à turma de eventos, pensando em inteligência artificial, mais energia. A gente está aqui hoje com um grupo relacionado à pesquisa, mas também dentro desse comitê existem outras equipes que estão envolvidas. Não vou me delongar muito dentro dessa temática, porque o Vitor ele vai detalhar um pouquinho sobre como é que nosso comitê trabalha, quais são as iniciativas que a gente tem feito ao longo desse primeiro semestre do ano. E aí, a partir disso, a gente também tem já alguns desdobramentos a serem realizados para o segundo semestre. Mas, sem mais delongas, convidando o Bruno e o Vitor a se apresentarem para poder a gente dar prosseguimento com essa iniciativa do Repensar Energia. Obrigado, Matheus. Eu vou falar, só para complementar, vou aproveitar a deixa e vou falar rapidamente, né, sobre a história do Repensar, sobre o Repensar em si, né, e posteriormente o Bruno comenta um pouquinho mais especificamente sobre o comitê, né, em si. O Repensar ele nasce, né, em 2023, com o nosso idealizador aqui, o Márcio Félix, mas também o Alisson Tadeu, que é mais hoje representado aqui pelo Márcio Félix, né? E trata-se de uma iniciativa, né, de um projeto, né, sem fins lucrativos, que tem como principal objetivo trazer o debate, trazer a reflexão sobre temáticas relacionadas à transição, à integração e também à valorização, né, da diversidade da matriz energética, né? Sem julgamentos, mas sim abarcando todos e aproveitando também as suas especificidades, né, as suas vantagens, tanto de cada fonte energética, mas também de cada setor e também das regiões, né, aproveitando das nossas regiões brasileiras. Então, a iniciativa ela busca repensar, até pelo próprio nome, o setor de energia num formato sustentável, inclusivo e inovador. Atualmente, né, ele é composto por membros associados individuais, institucionais e corporativos. Inclusive, eu agradeço gentilmente a gentileza, né, do Márcio, do Luiz e da Jéssica estarem hoje aqui conosco. É um prazer estarem prestigiando aqui o nosso evento e o lançamento da nossa nota técnica do grupo de pesquisa. E como uma das iniciativas do Repensar, né, foi o Comitê ITS, que a gente carinhosamente chama de ITS, mas é de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, que foi aberto nesse ano. A gente iniciou ali no mês de março, né, e desde então a gente vem desenvolvendo iniciativas que aí eu vou deixar, né, para o coordenador do comitê detalhar de uma forma um pouquinho melhor do que eu, inclusive. Bruno, fique à vontade. Obrigado, Vitor. Basicamente, né, o Comitê de Inovação e Tecnologia, ele atua dentro da temática geral, né, do Repensar, só que nós somos divididos em 4 eixos temáticos, né, que é o eixo de eventos, formações, produtos, e hoje a entrega final é do eixo temático de pesquisa, né? E eu, particularmente, me sinto bastante orgulhoso e feliz, né? Eu acompanhei o pessoal desde o início, né? Ideando, fazendo brainstorming.
Estou bastante feliz, né, com a entrega, né, todo o empenho, né, de vocês. E hoje, né, o desafio proposto pelo comitê foi a temática de bioeletricidade, né, uma temática inovadora, uma temática, né, que traz um certo desafio, um grau de complexidade devido a pouca teoria divulgada e pouca tecnologia desenvolvida, né? Mas desde já gostaria de parabenizar a equipe, né? E estou bastante ansioso e curioso para ver a apresentação. Queria aproveitar rapidamente para apresentar, né, os nossos convidados. Eu falei muito brevemente, agradecer a gentileza deles estarem aqui conosco, né, o Luiz Miranda, que já é o nosso parceiro de longa data, né, da Energici, mas também da Navarra. Agradecer também a presença ilustre do Márcio, que é o nosso idealizador, do movimento Repensar, mas também, e não por último, né, mas com certeza talvez até por primeira, a Jéssica, né, também é outra parceira ótima, que, nossa, é uma associada também nossa aqui do próprio comitê. Então, agradecer muito a gentileza de vocês estarem aqui conosco e prestigiarem esse evento aqui, e, assim, tanto o evento, mas também todo o esforço do grupo, né? Eu queria também aproveitar, como o Bruno mencionou, estender também o agradecimento já ao grupo de pesquisa do comitê, se fazendo aqui presente pelo Renzo e pela Jennifer, mas também que teve a presença do Gabriel. Por todo esse período de desenvolvimento, foi um desafio muito grande, com certeza, né? Até mesmo pelo que o Bruno já falou, é uma temática inovadora, né? Tem as suas peculiaridades em relação até à parte de informação, mas que vocês abraçaram o desafio e estão aqui brilhantemente fazendo a apresentação dos resultados que vocês obtiveram ao longo desse período. Bom, então, boa noite. Agradeço a presença de todos aqui, principalmente os nossos convidados e também ao nosso grupo, né? Então, de onde surgiu o desenvolvimento da nossa pesquisa? Então, a partir do momento em que a gente decidiu se voluntariar para esse novo projeto, a equipe nos recebeu, né, com o escopo inicial do desafio, que seria basicamente a geração de energia através de plantas. Através disso, então, a gente pensou como que nós, um pessoal que não é muito da área da biologia, que, tipo, no caso eu sou da engenharia elétrica, Renzo da mecânica, se eu não me engano, o Gabriel é da geofísica, é isso? Então, foi um desafio para nós, né, analisar uma área mais da biologia e entender como que isso poderia estar atrelado à nossa área e como que isso seria mais um escopo de inovação, né? Então, a partir disso, a partir da definição desse projeto, dessa pesquisa, a gente partiu então para a definição do modelo de gerenciamento do projeto. Após isso, então, após longos debates de como a gente iria se basear, por onde a gente começaria, onde iniciaria a nossa pesquisa, a gente partiu então para a revisão bibliográfica, que a gente precisou entender desde o processo de como se dá a fotossíntese, quais que seriam os principais problemas relacionados à geração de energia elétrica através de plantas, e quais que seriam os nossos principais desafios ao longo dessa pesquisa, né? Então, para isso, a gente utilizou algumas plataformas bem relevantes no mundo da pesquisa, né, para que a gente tenha embasamento teórico e confiável. Logo após, então, a gente foi para o desenvolvimento da parte escrita. Com o desenvolvimento dessa parte escrita finalizado, a gente partiu, então, para a revisão e aprovação do conteúdo, com o nosso grupo mesmo. Então, a gente divulgou com todos os participantes o conteúdo que a gente criou, a pesquisa que a gente fez, apresentamos durante reuniões como que a gente estava desenvolvendo, quais que eram as principais inovações, o que a gente encontrou, quais que foram os nossos desafios durante essa pesquisa, porque a gente também encontrou bastante desafios mais relacionados a encontrar conteúdo, porque querendo ou não é uma tecnologia muito nova que ainda está sendo estudada, então a gente teve bastante dificuldade em encontrar certos materiais e a gente precisou unir forças aí para conseguir desenvolver essa parte escrita, que com certeza a gente conseguiu aprender bastante
levar bastante a sério essa pesquisa. Logo após, então, a gente fez uma filtragem desse conteúdo e a criação da nossa nota visual, que vai ser divulgada após a live, né? Que a gente conseguiu juntar todo o conteúdo que a gente pesquisou e fazer de forma bem ilustrativa e de forma bem explicativa toda a pesquisa que a gente fez ao longo desses 5, 6 meses, não lembro ao certo. Então, após isso, então, foi revisada e aprovada a arte e a formação, e então a entrega final da pesquisa, que é o que estamos fazendo agora nesse momento. Então, o que nós vamos falar hoje durante a nossa live, para que todo mundo esteja antenado e consiga compreender melhor o que nós iremos abordar ao longo da nossa apresentação, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre informações sobre princípios, requisitos e aplicações de tecnologias alternativas em bioeletricidade, células a combustível, células a combustível microbiano, sistemas biofotovoltaicos e as algas como matéria-prima para geração de energia. E também vai ser feito ao final uma análise SWOT, no caso, reforçando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mais focada no potencial do impacto nacional da pesquisa. Então, para que seja possível entender melhor o funcionamento da geração de energia através das plantas, a gente precisou fazer ali uma revisão bibliográfica e entender como se dá o processo de fotossíntese, né? Que é o processo fundamental e essencial para a vida na Terra, né? Que por meio dela, plantas e outros organismos são capazes de realizar a transformação da luz do Sol em energia química. Processo esse que ocorre no cloroplasto de células vegetais, captando a luz solar através da clorofila da planta, fazendo o processo, então, de geração de energia química. Então, através, né, da clorofila da planta, a gente tem a captação dessa luz solar, que é um processo que, através de vários processos, né, uma fase fotoquímica, fase de fixação de carbono, a gente consegue, então, fazer a geração de energia química através das plantas, que seria basicamente o essencial para a vida de qualquer ser existente na Terra. Pode passar o slide, por favor? Então, de forma a explicar melhor como se dá esse processo de fotossíntese de maneira mais rápida mesmo, né? Ela pode ser dividida em fase fotoquímica ou fase clara, e também a fase de fixação de carbono, ou mais comumente conhecido como ciclo de Calvin. Então, na primeira fase, né, na fase fotoquímica, a luz solar captada pela clorofila excita os elétrons presentes no organismo, que são transportados por cadeia. Esse processo, então, é responsável pela geração de ATP e NADPH, e além da liberação do oxigênio e quebra de H2O dentro da planta. Após essa fase fotoquímica, a gente tem então a fase de fixação de carbono, que geralmente se dá ali no ciclo de Calvin, que através do ATP e do NADPH que são gerados, né, na parte de fase fotoquímica, são transportados e no estroma a gente tem o CO2 fixado em moléculas orgânicas, como glicose, e a enzima rubisco dá início então ao processo de fotossíntese, finalizando todo esse processo e, no caso, fazendo a geração de oxigênio, né? Então, para a gente conseguir adentrar melhor na parte de geração de energia através das plantas, eu separei então algumas limitações relacionadas ao processo de fotossíntese e alguns aspectos mais relevantes. Então, as principais limitações seriam a exposição excessiva à luz do sol, que pode causar a fotoinibição das plantas ou organismos fotossintetizantes, e também essas espécies pode gerar espécies reativas de oxigênios. Então, uma das limitações seria a exposição excessiva à luz, que considerando, né, o processo de geração de energia, isso seria um fator limitante que nesse processo deveria ser levado bastante em consideração. E também, como é de conhecimento geral, déficit hídrico, temperaturas extremas e estresse oxidativo podem comprometer a eficiência da fotossíntese e também a vida desses organismos fotossintetizantes, né? E alguns aspectos relevantes que a gente identificou considerando uma análise da fotossíntese para que a gente partisse, então, para a análise da geração de energia através da
da fotossíntese seria que ela depende da absorção de fótons em comprimentos de onda específicos. Então, basicamente, a fotossíntese ela depende de uma faixa específica de um comprimento de onda para que seja possível, então, fazer uma fotossíntese de maneira mais eficiente, que está entre 400 e 700 nanômetros. A eficiência do processo ele pode ser influenciado por fatores ambientais, como eu já falei anteriormente, e isso pode ser ou um aspecto relevante ou um aspecto limitante. E também envolve a transferência de elétrons e geração de gradiente de prótons, que seria isso, basicamente, o estudo da nossa pesquisa, que, considerando que envolve a transferência de elétrons e a geração de gradiente de prótons, a gente consegue, então, ter a geração de energia, basicamente. Obrigado, Jennifer. Boa noite, pessoal. Eu sou o Renzo e agora a gente vai conversar um pouco sobre como são dadas essas tecnologias, né, os princípios dela, e como elas podem ser aplicadas. A gente tentou trazer também aqui alguns exemplos que a gente encontrou em pesquisas, né, coisas mais visuais, para a gente sair um pouco desse ambiente muito teórico, né? E eu vou tentar trazer uma abordagem, ao mesmo tempo técnica, mas tentar fazer isso ser compreensível também. Então, a gente começa aqui com as células a combustível microbiano. O princípio de funcionamento dessa tecnologia é quase como uma bateria, tá? Só que a bateria usa processos químicos para fazer essa transferência de elétrico, e aqui, na hora de consumir o anodo, quem vai fazer isso são os micro-organismos, ok? Então, a gente tem aqui uma bateria natural alimentada por resíduos orgânicos. Para fazer essa bateria, o que a gente precisa? Primeiro, de um ânodo, tá? Que vai ser um eletrodo imerso em águas residuais, ou até mesmo alguns outros tipos de biomassa, né? Incluindo aí esgoto residencial, esgoto industrial, resíduos de animais, ou até mesmo urina. Significa que só esses materiais colocados no recipiente vão gerar energia? Não necessariamente, você precisa de outros compostos para você conseguir alimentar essas bactérias que vão gerar essa energia, tá? Então, além do ânodo, a gente também precisa de uma membrana de troca de prótons, né? Que ela está aqui no meio, né? Dividindo esses ambientes, que vai separar essas duas câmeras e permitir só a passagem dos íons, tá? E o nosso cátodo, que é um eletrodo exposto ao oxigênio, que vai receber esses elétrons para completar a reação e formar água ao final do ciclo, além da geração de energia. Ok? Então, como que isso funciona de fato? Os micro-organismos vão consumir esses açúcares, essas gorduras e os compostos orgânicos que vão estar dentro aqui desse recipiente e vão liberar elétrons e prótons como subproduto desse processo metabólico. Esses elétrons vão ser capturados por esse ânodo, que vai estar submerso, e vão gerar a corrente elétrica. Enquanto isso, na membrana de prótons, esses prótons vão passando do cátodo para o ânodo e a geração de energia vai funcionando, tá? Nesse próximo slide, a gente retirou desse vídeo do YouTube, no canal da Cindy Collins, algumas imagens de um experimento de laboratório, tá? E a gente consegue reparar também que esse vídeo ele é relativamente antigo, ou seja, essa tecnologia ela já está sendo estudada de forma meio que primordial e por testes há algum tempo, mas nos últimos anos a gente enxerga um desenvolvimento maior e alguns resultados novos quanto à geração. Ainda assim, a gente ainda vai discutir que ela não tem capacidade o suficiente de entregar energia para algumas aplicações a nível industrial ou residencial. Contudo, nessas fotos aqui, a gente está vendo a retirada de micro-organismos aqui, de uma lama mesmo no fundo do rio. Aqui, essa lama ela já é rica em micro-organismos, tá, vivos, só que a gente não usa ela direto como ânodo. Ela ainda passa por um processo de enriquecimento, recebendo sal, açúcar e água para, como eu disse, alimentar essas bactérias. E no outro lado aqui, a gente tem água normal, sem problema nenhum, trazendo uma conexão aqui, né, fazendo todo o esquema da bateria, e esse resultado aqui vai gerar para a gente uma voltagem aqui de 0,4 volts, tá? Que é abaixo de, por exemplo, a gente conseguir acender uma lâmpada, mas os aparelhos identificaram que existe uma voltagem referente a esse sistema aí, ok? Espero não estar indo rápido demais, espero estar sendo compreensivo nesse sentido, ok? Obrigado pelo feedback. Continuando aqui agora, a gente também pode ter essas células misturando organismos microbianos atuando junto com plantas.
Então, onde a gente está usando matéria orgânica, essas matérias orgânicas podem ser plantas. São chamadas as CCMPs, tá? Elas usam plantas para alimentar bactérias que produzem eletricidade, gerando elétrons da mesma forma, só que com uma abordagem capturando, com um sistema instalado no solo para capturar essa atividade das plantas, tá? Então, ele pode ser usado tanto de forma isolada quanto conectado ao solo. Como eu disse, essas tecnologias, apesar de estar sendo, na verdade, essas das plantas estão no começo ainda, estão enfrentando alguns desafios sobre a parte de fotossíntese, geração, questões até como preço, tá? E custo de materiais para fazer isso ser aplicado no mercado. Porém, essa fonte aqui de 2021 mostra que muitos testes estão sendo feitos com diferentes tipos de planta expostos a diferentes configurações dessas baterias, né? Baterias naturais, durando por vários dias e gerando um resultado, muitas vezes pequeno, tá? Mas as plantas estão sendo testadas e pode ser que a gente veja alguma coisa de aplicação, mesmo que residencial, ou até industrial nisso no futuro, tá? Isso vai depender muito de outros aspectos que estão na nossa análise SWOT. Mas até agora, vimos que a gente pode gerar energia com micro-organismos e massas orgânicas, ou então com plantas através dessa configuração. Ok? Uma outra configuração que a gente tem, e que aí já é uma configuração que tem demonstrado maiores resultados a nível energético, são os sistemas biofotovoltaicos. O que são esses? São baterias que combinam processos biológicos e eletroquímicos para gerar eletricidade a partir dos micro-organismos fotossintéticos. Muitas vezes, dando um spoilerzinho aqui, usando algas, tá? Então, o que a gente precisa, né? A configuração é a mesma. A gente precisa de um ânodo que vai transferir elétrons através de um cátodo, só que a gente tem aqui dentro desse sistema as plantas, ok? Então, no processo, esses organismos dividem moléculas de água, tá? Que estão dentro do cilindro anódico ali, sobre a luz solar, liberando elétrons e oxigênio. Esses elétrons eles vão ser capturados pelo ânodo e vão fluir pelo circuito externo até um cátodo, fazendo aí a geração de energia. Nesse cátodo, os elétrons, junto com os prótons e oxigênio produzido por esses organismos fotossintetizantes, vão se combinar, fechando o ciclo. Normalmente, esse ânodo aqui que a gente está vendo, ele pode ser usado com carbono ou grafite, utilizando junto das plantas em si, tá? Então, mostrando aqui uma aplicação prática também, a gente tem um experimento na Universidade de Cambridge, tá? E lá eles conseguiram usar esse sistema com energia suficiente para alimentar um processador de um computador. Não um computador muito high-tech, mas alimenta um processador durante um ano. As pesquisas demonstram que hoje eles podem gerar cerca de 1,1 watt por metro quadrado, e fazendo um comparativo sobre isso, isso pode carregar cerca de 10% de um celular num período de 1 hora, ou se você fizer uma associação, um adendo aqui, ambas essas tecnologias permitem essa associação, assim como você junta baterias, você pode juntar CCMPs ou então BPVs para gerar mais carga, tá? Então, com 10 BPVs dessa aqui, a gente hoje conseguiria manter uma lâmpada LED acesa, ok? Então, mais ou menos assim que elas se configuram, tá? Como eu disse, elas ficam em meio aquoso, mas nesse caso aqui são aplicações com algas, então as algas sobrevivem bem a essa quantidade de água, ok? E por aí os processos bioquímicos vão funcionando para a geração de energia. Isso aqui eu particularmente achei muito interessante, a gente vai tratar disso mais na análise SWOT já já, tá? Não menos importante, sendo muito abordadas nos estudos que a gente encontrou sobre o assunto, eu já comentei que as algas podem ser utilizadas tanto nas CCMPs, eu falei também que elas podem ser utilizadas nas BPVs, tá? Mas, além disso, as algas são reconhecidas como uma fonte de energia promissora, porque elas podem, de acordo com esse estudo de Defante de 2010, podem gerar óleo superior por área de cultivo do que as culturas tradicionais terrestres que a gente tem. Ok? Além disso, outros potenciais aí benefícios das algas são: as algas se reproduzem muito rápido, tá? Então, permite várias colheitas durante o ano. As algas, como todas as outras plantas, elas também consomem CO2 durante a fotossíntese, ajudando aí na captura de carbono, então ajudando também nas aplicações de sustentabilidade e metas de redução de emissões que a gente tem hoje. Além disso,
As algas também podem ser utilizadas como biopolímeros para fontes como cosméticos para uso no dia a dia e outros produtos também, né? A parte de biocombustíveis eu já citei aqui agora. Ou seja, algas têm um potencial e variedade para serem utilizados para geração de energia. Beleza. Até agora eu apresentei um pouco de forma superficial o funcionamento dessas tecnologias, tá? Agora a gente vai pensar num contexto um pouco mais macro e vai trazer aqui o que a gente identificou dentro desses estudos como forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. A gente está pensando aqui em como essas tecnologias podem ser utilizadas, quais são as barreiras para utilizar essas tecnologias, o que precisa ser feito se um projeto quer utilizar ou quer melhorar elas e o que pode barrar o desenvolvimento dessas tecnologias. A gente pensou numa análise SWOT porque ela traz todos esses aspectos e a gente não queria apenas mostrar, chegar aqui falando que essas tecnologias devem ser usadas e que elas são boas, etc. Porque a gente entende que a matriz energética sendo diversa traz benefícios e que existem impactos na hora de um projeto quando você vai escolher uma fonte de energia ou outra. Dito isso, falando um pouco das forças dessas tecnologias agora, né? Condições edafoclimáticas favoráveis. O Brasil é ótimo para a plantação de qualquer tipo de planta, não só por causa do nosso solo, mas também por causa da nossa variedade de climas através do território nacional. Essas tecnologias têm potencial de geração contínua e autossuficiente. Isso quer dizer que a planta ela vai absorvendo energia da luz do sol, mas ela vai processando, vai tendo esses processos bioquímicos ao longo do dia. Então, você tem ali uma reserva energética desses micro-organismos, seja na questão das BPVs ou das CCMPs, para você gerar energia por 24 horas, ok? Dentro das limitações de carga dela, tá? Geração de eletricidade em condições diversas, então elas podem, como eu disse, gerar corrente elétrica no escuro ou oxidando metabolitos intracelulares, podem ser projetados como reservatórios de energia ou funcionando como baterias recarregáveis. Elas são diversas nesse sentido de você também poder usar elas em ambiente controlado, tá? E o benefício sustentável que eu comentei rapidamente aqui, essas tecnologias usam como matéria-prima organismos renováveis e não tóxicos. A gente está falando aqui de plantas, tá? Está falando aqui de matérias-primas, né? Rejeitos de animais, de humanos, matéria orgânica de fundos de rio e etc, tá? Para a questão das macroalgas, isso não exige o uso de terras aráveis, água doce ou fertilizantes, o que é uma vantagem até mesmo pode se tornar uma vantagem econômica, tá? E as CCMs podem gerar energia e também tratar águas residuais, tá? Através da aplicação dela, em quantidades proporcionais ao seu tamanho, tá? Não tem uma eficiência tão grande assim. Em contrapartida, o que a gente tem encontrado como fraquezas dessas tecnologias? Baixo desempenho no atendimento às demandas elétricas em larga escala. Então, essas tecnologias, como eu já mostrei, elas não têm muita carga de entrega por enquanto, a não ser que elas sejam associadas umas às outras, né? E mesmo assim, a gente precisaria de uma quantidade grande a depender da aplicação. Como eu disse ali, 10 baterias, né, de 1,1 watts por metro quadrado para acender uma lâmpada de LED, né? Isso cai também na questão da ineficiência na transferência de elétrons, tá? O que limita a quantidade de densidade de potência que pode ser gerada, ok? Então, esses três aqui estão bem relacionados. Mas ainda assim, a gente tem que custo de materiais operacionais, ou como ligantes catalisadores, são apontados como uma razão para o alto custo de materiais das CCMs. Nas fotos do vídeo que eu mostrei, que inclusive estão aqui no canal da Repensar, tá? A gente fez uma playlist com os vídeos que a gente usou. E que são explicativos a nível de mostrar muitas imagens, etc. A gente recomenda bastante vocês darem uma passada lá para ver. Eles mostram uma aplicação muito básica no sentido de ser barata, né? Eles usam a própria mão de obra para catar do fundo do rio o material orgânico, as coisas são bem de laboratório, mas se a gente quiser pensar em comercializar isso, os custos se elevam um pouco pelos materiais que são usados, ok? Agora, pensando em oportunidades e ameaças, como a gente faz para melhorar e o que pode atrapalhar o avanço dessas aplicações, tá? Avanços em sistemas biovoltaicos em geral. Os consórcios microbianos sintéticos são uma estratégia eficaz para melhorar a extração de elétrons fotossintéticos. Isso aqui é bem técnico, tá, pessoal?
É palavreado bem técnico aqui, mas a gente explica isso aí com mais detalhes na nota técnica, ok? Aprimoramento das CCMPs. Existem oportunidades de explorar mais espécies de plantas, tá? Como eu mostrei aquela tabela ali, aquelas são algumas plantas exploradas, mas existem mais oportunidades. Em 2021, o autor estava tratando de procurar outras plantas para serem usadas, né? Gerando aí vida útil mais longa, tolerância ao sal, dependendo do meio com que seja inserido, né? E conectar para a escalabilidade, ou seja, fazer igual fazemos com as baterias comuns hoje, né? Avanços tecnológicos podem trazer redução de custos, né? Quanto mais essa tecnologia for sendo desenvolvida, podem ser que sejam encontrados alternativas mais baratas para aplicação. E aqui eu queria trazer um ponto que foi bastante discutido pelo time de pesquisa, é, e que a gente está trazendo só agora por a gente considerar uma oportunidade interessante, tá? Que são as aplicações off-grid. Como essas baterias ainda, essas tecnologias ainda precisam de muita quantidade para gerar uma carga útil, né, para aplicações comerciais, é de se pensar que no longo prazo elas vão precisar ou evoluir muito rápido a ponto de serem competitivas com outras fontes para serem aplicadas on-grid. Mas se a gente pode pensar em, por exemplo, num barateamento, utilizando como matéria-prima algas, essas aplicações para carregar celulares em regiões remotas pode ser interessante. Talvez para acender lâmpadas dentro de casas, mais uma vez, em regiões que não têm contato com a rede, tá? Hoje, se não me engano, no Brasil ainda tem 600 mil pessoas sem acesso à energia. Se não me engano, são 0,2% da população que ainda não tem acesso. Então, para a gente ter essa variedade de aplicações pode ser interessante, caso haja os avanços tecnológicos aí com redução de custo. Porque, como eu disse, na hora de aplicar isso num projeto, a gente tem que avaliar custo, quais as situações de aplicação e se isso vai conseguir ser aplicado de forma eficiente para o seu fim, né? Como ameaça, já tem batido nesse ponto, concorrência com algumas fontes de energia tradicionais, barreiras regulatórias e de mercado, como tudo que surge novo, até você trazer uma regulamentação, isso demora um tempo e um esforço, tá? Inclusive para a questão das bioenergias, né, e outras bioenergias também, ainda tem muitas leis em desenvolvimento, né, barreiras regulatórias e de mercado também. Acúmulo de contaminantes em macroalgas. O que isso quer dizer? Se a gente vai usar plantas como fonte de geração de energia, a gente tem que se preocupar também em qual vai ser o estado que essa planta vai estar, se for usada em aplicações maiores no futuro, né? Há de se pensar na questão da sustentabilidade também, né? E por fim, aí, mas não menos importante, a gente tem os desafios na otimização da fotossíntese. Como a Jennifer bem trouxe, a fotossíntese tem seus limitantes, então faz parte aí do desenvolvimento acadêmico, tecnológico, procurar formas de amenizar os efeitos aí dos desafios na fotossíntese. Ok? Então, sobre a nossa nota, era isso aí que a gente queria trazer nesse curto espaço de tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo até então. Foi, como o pessoal tem dito aí, foi um conteúdo bem desafiador, mas ao mesmo tempo bem enriquecedor para a gente que não conhecia do tema e pôde ter a oportunidade de correr atrás disso. É, a nota, a gente tô dando um spoiler aí na tela, a nota vai ser lançada logo após a live, tá? E lá na nota a gente consegue ver assim, um pouco mais de detalhes sobre esses temas que eu estou trazendo aqui agora, inclusive com a nota escrita também tem mais detalhes ainda, mas a gente quis trazer desse formato mais visual para ficar mais acessível, para as pessoas terem um melhor entendimento e mais acesso, ok? Então agradeço a presença de todos aí, né? E Matheus, vamos para as discussões, pode ser? Com certeza, eu estou ansioso para ler todo esse conteúdo da nota técnica que vai ser divulgado. Agradeço imensamente o trabalho que você fez, Renzo, Jennifer também, Gabriel, que não pôde estar aqui hoje nesse momento com a gente. Eu acho que foi um trabalho com muito compromisso e responsabilidade desenvolvido. Eu pude ali acompanhar um pouquinho mais de longe, mas vendo que vocês estavam ali super comprometidos ao longo de todo o processo. E aí eu queria agora chamar os nossos três convidados para fazerem as suas respectivas considerações. O Vitor aqui já fez a apresentação, né, do Márcio, do Luiz. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui. Quem seria o primeiro? A Jéssica também. Então,
chamando a Jéssica para ser a primeira pessoa a poder fazer as suas considerações em cima do que foi apresentado aqui nesse momento. A gente sabe que ainda tem alguns pontos a serem divulgados amanhã de forma integral, mas, diante de tudo que foi explicitado, exposto, eu acho que tem muita coisa que já começa a ferver na nossa cabeça, a gente começa a pensar de forma como é que isso pode, de fato, impactar a sociedade. Então, eu imagino que a Jéssica, o Márcio e o Luiz vão ter boas considerações a fazer aqui nesse momento. Jéssica, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para você para poder fazer suas considerações. Boa noite. Quanta responsabilidade. Primeiramente, queria cumprimentar aqui o Márcio, o Luiz, feliz de estar nesse momento aqui compartilhando mais esse evento aí do Sara. Muito obrigada, Vitor, Bruno, pelo convite. Parabenizar os autores da nota técnica, fiquei realmente surpresa com a qualidade do material, da pesquisa desenvolvida. E realmente é um tema bem disruptivo, né, pessoal? Vamos combinar que não é algo que está na moda, que hoje se fala muito de bioquímica verde, de hidrogênio, e essa questão da bioeletricidade foi bem específica, esse tema me pegou bastante, né? Então, bioeletricidade a partir da planta. E eu já tinha lido alguns artigos durante minhas pesquisas e andanças aí no mundo dos biocombustíveis. E realmente é uma tecnologia super nova, tem artigos novos com desenvolvimento nessa área e a gente tem bastante desafio, né? Quanto mais, assim, na minha opinião, minha humilde opinião, quanto mais fontes de produzir energia de forma sustentável, melhor. Não quer dizer que a bioeletricidade, a partir das plantas, vai resolver o nosso problema com a energia mundial, mas seria mais uma forma da gente estar produzindo energia para nós e nossas gerações futuras. Lembrando que energia, como eu falei já anteriormente, com outras palavras, ela não vai ser uma solução única, vai ser uma solução descentralizada e ela vai depender da vocação de cada local. De repente, a bioeletricidade ela vai ser aplicável para realmente regiões rurais, regiões remotas, mas ainda se precisa de muito desenvolvimento. É o que a gente vê aí nas pesquisas, artigos, nos financiamentos, né, de acordo com essa temática. Então, é algo sim a se repensar, né? Então, fazendo um trocadilho aqui com o movimento. Então, é algo que é interessante também a gente estar de olho nessas oportunidades. Como eu dei uma olhada rápida na nota técnica, né? Eu vi que tem muita oportunidade, além das plantas, de usar também os resíduos que essas plantas provocam, né? Vou dar um exemplo de um processo que eu estudei. A produção de açúcar e álcool, o etanol. Dentro desse processo produtivo, se produz um resíduo da planta que é chamado de vinhaça. E essa vinhaça, hoje ela é depositada, né, nos campos como um agente de fertilizante para a plantação. Então, assim, a mesma tecnologia, que é uma célula eletrolítica e microbiana, a gente pode transformar, por exemplo, esse resíduo aquoso a partir das plantas em energia, em produção de hidrogênio. Então, assim, há um leque de oportunidades e de situações que a gente pode aplicar essas novas tecnologias. Mas, claro, a gente tem que desenvolver o consórcio bacteriano, como o Renzo falou, tem umas palavras bem técnicas aí. Então, o que é isso? Nós estamos lidando com seres vivos, né? São micro-organismos, são seres bastante sensíveis à temperatura,
a condições do meio, a concentração, ao pH, né, concentração hidrolítica daquele meio. Então, qualquer pouca alteração pode alterar um resultado dessa tecnologia. Então, por isso que existe muita gente estudando a genética dessas microbiotas, né, dos consórcios dos micro-organismos, para que essas tecnologias sim ganhem escala, barateiem e ganhem força na nossa matriz energética. Então, eu espero, daqui a alguns anos, ver bioeletricidade, um percentual forte lá dentro da nossa matriz energética. E tecnologias novas é assim mesmo. Se como o etanol antes não era levado a sério, como o biodiesel antes não era levado a sério, hoje está aí firme e forte, né? Quanto a gente estudou e desenvolveu tecnologicamente. Então é isso, pessoal. Estão de parabéns, tá? E muito feliz de estar aqui partilhando com vocês. Quero aprender muito aí também com o Luiz e com o Márcio as opiniões aí sobre a temática. Então, boa noite a todos. Obrigado, Jéssica, pelas suas considerações. Realmente muito pertinente a gente fazer essas reflexões. Mas antes de eu fazer também as minhas considerações, Márcio, a palavra é sua. Bom, obrigado a vocês aí. Parabéns aí pelos resultados alcançados. Uma alegria estar aqui com a Jéssica, com o Luiz, com o time todo aqui o Vitor, o time todo do Repensar e os autores, né, dessa nota técnica. A Jéssica aí, que é doutora, né? Doutora no estudo, chamar assim. Então, falou muito bem, com propriedade, colocou, enfim, algumas questões. Eu vou para um lado mais, talvez, filosófico do tema, né? Primeiro que a gente, né, pensou lá atrás em repensar a energia, depois se transformou no movimento repensar. Então, o que uma nota técnica dessa faz? Além de trazer luz aí sobre a bioeletricidade, os desafios, de se falar assim, eu até vi ali num relance ali que eu falei uma coisa antiga, mas 2016, acho que eu vi. Aí eu vi uma coisa 2010, 2011. É recente, né? Vamos dizer assim. Não é tão antigo assim, mas não é tão falado hoje. Então já foi falado antes. Agora, parece uma coisa assim, um brinquedinho, uma coisa, vai acender um LED, vai fazer uma. E, na realidade, eu acho que tem um papel maior que seria jogar luz sobre novas ideias. Então, quem olhar essa nota técnica pode associar esse raciocínio a outros trabalhos. A combinação de soluções leva a, às vezes, uma aceleração, catalisar esse processo de ter a bioeletricidade, de usar na natureza. A gente, né, foi mencionado aqui que a gente tem no Brasil e no planeta Terra, tem um conjunto, acho que no planeta Terra, de 600, 700 milhões de pessoas que não têm acesso à energia. E a gente está discutindo qual é a forma de energia que o mundo deve ter. As contas não fecham, porque a gente acha que vai fazer isso, aquilo, mas um simples teste de realidade faz com que as coisas não, vamos dizer assim, não batam, né? A gente não consegue substituir toda a energia, a gente não. Então a gente precisa, talvez, entender que aqui é um provocar desse movimento repensar. Então, estudar novas alternativas, e esse documento vai fazer com que outras pessoas pensem nisso, saibam que existe isso aí, pode partir de algo que já foi feito, e, vamos dizer assim, mais do que isso, como eu falei, é levar a luz para que novas ideias venham, não necessariamente ligadas à bioeletricidade. Então, outras soluções. Eu acho que é importante a gente ver, como começou se falando, explicando aqui sobre a fotossíntese, né, um processo natural aí de milhões, bilhões de anos, que a gente tem o Sol, né, como uma fonte de energia, não é inesgotável, mas é a maior disparada, e tem seu ciclo, mas seu ciclo é muito, muito longo. Então a gente tem que ver como que
não é que a gente controla a natureza, mas como que a gente vive em sintonia com a natureza de maneira a usar a energia natural, seja do nosso pensamento, seja de um curso d'água, seja a gente não precisa fazer uma hidrelétrica para gerar energia elétrica. Não precisa fazer um super lago. A gente pode aproveitar uma queda d'água para dar um moinho. Então, tem coisas do passado que foram usadas e que caíram em desuso, mas estão aí para serem utilizadas e como que a gente combina, né? Uma coisa com outras, né? Então, acho que essa é a essência aí do Repensar. Então, parabenizo pela escolha do tema, pela pesquisa feita e pela, vamos dizer assim, luz, né, que joga, pela energia que joga no sistema para que novas ideias apareçam. Parabéns aí para vocês. Muito obrigado, Márcio, pelas suas considerações. E então, prometo que não é puxando o seu saco, Luiz, já que eu tô lá no Jovem de Energia, mas passando a palavra para você e permitindo, né, você encerrar esse ciclo de comentários aqui, que imagino que você vai fazer com muito valor. Vocês me deixam depois da Jéssica e do Márcio, moço. Faz isso comigo, não. Mas, brincadeiras à parte, né? Acho que, primeiro, um trabalho muito interessante, porque a gente está aqui na frente de uma escala de taxa de maturidade tecnológica ainda muito inicial, né? A gente, quando começa uma jornada de pesquisa, existe um conceito, se eu não me engano, que eu vi num curso do MIT que mostra como as tecnologias elas demoram para chegar e serem utilizadas pela sociedade, né? Quando a gente olha hoje a tecnologia de dominância que existe hoje, que são os semicondutores, né? Que hoje é uma das maiores tecnologias utilizadas, né? Não só nos EVs, né, nos carros elétricos, nos armazenamentos, elas foram começadas em 1920, 30, com uma pesquisa básica, né, de uma pessoa, de um pesquisador que desenhou ali dentro de um microchip e isso, né, transformou a sociedade, mudou o mundo, né? É interessante quando a gente olha como o Márcio disse, né, pesquisas nessa magnitude que são ainda iniciais, a gente não sabe onde isso pode chegar. E acho que é isso que é o magnífico da pesquisa básica e a pesquisa que vai numa TRL 3 ainda, né, que você faz não pelo resultado, né, fim do lucro, mas pelo interesse em entender o que tem aqui que ninguém está vendo, né? A gente, quando olha para as grandes corporações, né, a gente quer coisa que vai trazer lucro para a gente daqui, no máximo, 5 anos. Então, o que tá? Só que o que é inovador na sociedade é a próxima geração, a próxima década, né, as próximas breakthroughs, né, as próximas tecnologias que vão dominar. E existe uma tendência que é posta que as tecnologias que vão descarbonizar a sociedade, que a gente vai chegar em 2050 com net zero, elas vão ser postas em 2035, né? Então a gente ainda não está nem próximo ainda, a gente fala de CCUS, que está muito próximo aí, né, do que a gente está falando aqui. Quando a gente olha para novas tecnologias, né? Eu vi uma matéria há um tempo atrás de geração infinita a partir da energia solar, que ainda está em pesquisa, né, básica, média ali, que é um grande, né, gerador de energia infinita a partir do sol, que ainda não vi energia infinita ainda. Tem uma pesquisa básica, né? Que deve chegar também em algum lugar. Então, eu concordo, né, tanto com a Jéssica quanto com o Márcio, que a gente olha para uma pesquisa dessa que mostra que a gente pode conviver com a natureza, mas a gente ainda não sabe o potencial que a gente pode chegar com isso. Então, produzindo um documento desse, outros cientistas como vocês, pesquisadores, vão olhar para isso e vão poder olhar para outras oportunidades. E eu acho que casa muito com o que a gente tem discutido, né? Que é a questão dos 3, agora é 4, daqui a pouco são 6 Ds da energia, que é a descentralização, né? A gente sempre fala de grandes fontes de geração, a gente precisou construir uma Itaipu, uma Belo Monte, a gente, né, pré-sal e as pequenas gerações, como que a gente faz para atender o micro, para atender o simples,
existe o que eu acho que é uma tecnologia fantástica, feita por uma organização social, que é o litro de luz, né? Como gera energia pequena, né, para pessoas que não têm luz, né? Será que não é o caminho da gente olhar o micro para poder, de fato, atender, né, descentralizar com fontes que são de fato verdes, né? Que a gente às vezes olha, por exemplo, para os painéis solares, que eles geram uma energia verde, mas vem de minerais críticos, né? Que tem uma cadeia global poluente, né? Então, como que a gente consegue gerar num futuro, né? A gente não está fazendo juízo de valor porque a gente precisa de energia para viver, senão a gente não está aqui conversando online. Mas como que a gente consegue chegar em 2050, em 2100, em 2200? A gente morre e vira petróleo, né? Depois a gente vira energia, mas a gente precisa também fazer com que as novas fontes elas possam, além, né, dos que existem, elas também terem novas fontes. Eu sempre lembro, né, uma pessoa que eu admiro tanto quanto eu admiro o Márcio, tive a oportunidade de conviver com 2 dias com Osiris Silva, que é um cara que tem uma visão, né, jovem. O Márcio é muito mais jovem do que ele, né, e inspira também, e tem essa questão da filosofia. E aí, quando eu falava com ele de energias renováveis, né, ele falava assim, não pensa em energias renováveis, não, pensa nas energias da natureza, né? Quanto tempo demora para fazer o inverno? O seu corpo, qual é a energia que ela produz? Às vezes a gente fica um dia sem comer. Como é que um carro fica um dia sem se abastecer, né? E aí a gente tem essas energias naturais, energias da natureza que a gente vem buscando. Então a gente repensar os conceitos para chegar em novos lugares, né? Então acho que isso faz a gente repensar muitos dos conceitos que a gente às vezes tem como paradigma, como padrão, como standard, né? Para a gente pensar se realmente a gente não pode repensar essa nova forma de olhar para a energia. Então acho que isso me faz olhar com carinho. E é o começo, né? Não adianta a gente olhar e falar assim, não, vai gerar energia, vai plantar um monte de bananeira e vai começar a alimentar o Mané Garrincha aqui, né? A gente sabe que tem um caminho longo, é uma jornada, mas é o início de um trabalho. Espero ver as publicações, né? Coloca isso na rua, né? Acho que é interessante aí agora divulgar, principalmente para os centros de pesquisa, porque, como diria, né, a gente não pode ser o ovo do cisne, tem que ser o ovo da galinha, tem que cacarejar, tem que falar do trabalho, tem que mostrar o que vocês fizeram, né, tem que buscar caminhos para que vocês possam, de fato, né, serem reconhecidos pelo trabalho que vocês fizeram. Então, parabéns e contem com a gente também. Muito obrigado, Luiz, pelas suas considerações. Eu acho que você, o Márcio, a Jéssica, todos fizeram excelentes contribuições em cima dessa nota técnica. E aí a gente tem aqui algumas dúvidas do pessoal que está assistindo a live pelo YouTube. Então eu vou fazer aqui a primeira pergunta. Renzo, te convido para responder essa pergunta. Foi do Saldanha. E ele perguntou: existe a possibilidade de construir uma usina de geração de energia em grande escala, utilizando a tecnologia de gerar energia elétrica através da fotossíntese? Boa, boa. Agradecer a pergunta aí do pessoal. É muito legal porque quando o Bruno e o Vitor trouxeram esse tema para a gente aí, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, de, cara, pô, qual capacidade que isso aí pode alcançar, né? Ou melhor, qual capacidade que isso aí tem hoje, né? Se é possível no presente, ainda não, né? Pela quantidade de carga, etc. Se vai ser possível, aí já eu conto com as contribuições aí do pessoal falando, né, que existe um grau de maturidade, desenvolvimento da tecnologia e etc. Foi muito feliz, eu também fiquei muito interessado no comentário que a Jéssica fez sobre exatamente usar os rejeitos aí da cana para, quem sabe, combinar essas duas usinas, não fazer só uma usina de bioeletricidade através da fotossíntese, mas assim como antes existia o ciclo direto e nasceu o ciclo combinado para reaproveitar os rejeitos daquela geração, isso pode ser uma forma, mas assim, a gente está falando de especulação. Porém, é legal sonhar, pensar em talvez, pô, a gente conseguir extrair energia
dessas fontes de forma mais ampla, mas, em contraponto, a gente pensar também que tipo de consequências isso teria, quem sabe, aí para a cadeia produtiva e também para a própria natureza, né? Se a gente começar a retirar energia dessa forma, né? Então, obrigado pela contribuição aí, bem bacana. Eu sei que o tempo está apertadinho, mas vamos dar só uma esticadinha aqui de 5 minutinhos. Tá, vamos ver. A Amanda tem outra dúvida, e aí deixa eu trazer aqui a pergunta dela. Quais plantas podem ser utilizadas para a produção de energia? Legal, bacana. Não, show de bola. Ó, quando a gente pensa é, nessas tecnologias, por exemplo, sistemas biofotovoltaicos, tá? O que tem de mais presente hoje são as algas, tá? Microalgas e macroalgas, mas se a gente for para as CCMPS, né, que são as microbianos que usam plantas, a gente pode usar aí plantas terrestres também, como eu disse, a gente consegue captar isso a partir do solo, tá? Então, plantas terrestres como, por exemplo, o bambu, né? Que é uma planta abundante em algumas partes do mundo aí, de certa forma até versátil, pode ser utilizada também. Na nota técnica, a gente tem uma referência que foi bastante utilizada, porque é um estudo bem aprofundado sobre quais tecnologias podem ser usadas. Eu cheguei a demonstrar, tecnologia não, minto, quais plantas podem ser usadas. Eu demonstrei aqui, né? Então a gente tem essa referência lá, a gente consegue acesso. Amanda, se você tiver dúvida em acessar esse material, você pode entrar em contato com a gente sem problema nenhum, que aqui tem boa parte das plantas que estão sendo testadas para PMFC, que no caso são as CCMPF, tá? São as combustíveis microbiano com plantas. Ok? Isso hoje, né? A gente não sabe como vai ser depois. Mas obrigado pela pergunta também, Amanda. Muito obrigado, Renzo, por tirar as dúvidas de quem está aqui assistindo a gente hoje. A gente já está chegando nesse momento final do encontro, da divulgação dessa nota técnica. Gostaria de novamente fazer um agradecimento aos nossos convidados, na figura de Márcio, de Luiz, de Jéssica. Eu acho que vocês fizeram comentários super pertinentes para esse encontro de hoje. Então, muito obrigado, não só em nome de Matheus, mas de toda a equipe Repensar. Essa é uma das nossas primeiras iniciativas de muitas que estão chegando. Então, a gente já está pensando no segundo ciclo, deixar um convite para todo mundo nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, para acompanhar o que é que vai vir de novidade. A gente está planejando muita coisa bacana. Assim como a gente teve também um ciclo de capacitações, a gente também vai ter novos ciclos de capacitações com temáticas diferentes, vai ter novas notas técnicas, novas pesquisas que a gente vai desenvolver, produtos que vêm aí do Repensar também, para poder trazer mais informação e capacitação para a sociedade. Então, agradecer a presença de todos e, por fim, né, agradecer a todo o time Repensar, que sem eles a gente não tinha chegado aqui nesse momento, nesse encontro, nesse encerramento, nesse fechamento, que com certeza foi de muito sucesso. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e um excelente restinho de semana. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Parabéns. Tchau, tchau.